Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios, e hoje a gente vai falar sobre um tema que é fundamental na gestão de empresas, na administração e, enfim, nos negócios em geral, que é a gestão da qualidade. E eu tenho certeza que se você já passou pela faculdade de administração, algum curso de gestão, você já ouviu falar desse termo. E para dar uma verdadeira masterclass aqui pra gente sobre esse assunto, ninguém melhor do que o Ivan Gonçalves, que é sócio-diretor da Qualitim, a empresa que lançou recentemente o primeiro hub de qualidade no Brasil. O cafezinho já tá esquentando e daqui a pouquinho o Ivan chega por aqui, fica ligado. Quando a gente fala sobre realizar sonhos, uma coisa é certa: planejamento faz toda a diferença. E nesse caminho, os consórcios do Sicredi são opções inteligentes para quem busca comprar um carro, um imóvel ou até uma moto, sem pressa, mas com segurança. O grande diferencial aqui é que você faz tudo de forma simples. Pode simular e contratar direto pelo aplicativo do Sicredi, com total transparência. Caso tenha dúvidas, pode sempre contar com um gerente ou especialista para te ajudar. Nada de empurrar produto. O atendimento respeita o seu perfil e a sua realidade. O Sicredi oferece uma das melhores taxas do mercado. E sabe o que é melhor? Você não precisa pagar taxa de adesão ou entrada e também não precisa comprovar renda. Ao entrar num consórcio do Sicredi, você vira parte da cooperativa, tem voz e participa das decisões e resultados. Isso gera confiança, aproxima as pessoas e fortalece a comunidade. Para quem busca crescer com consciência e quer um caminho sólido até suas conquistas, vale muito conhecer melhor. Acesse o site sicredi.com.br/consórcios e saiba mais. O link está na descrição do programa. Você sabia que sua empresa pode estar correndo riscos fiscais sérios por não estruturar corretamente os benefícios dos colaboradores? Além de perder oportunidades de economia com encargos, muitas empresas acabam expostas a passivos trabalhistas e autuações da Receita Federal por não seguirem a legislação tributária na concessão de benefícios. Pensando nisso, a Raio Benefícios lançou um e-book gratuito com 3 estratégias para evitar riscos tributários e transformar os benefícios corporativos em uma ferramenta de economia e segurança jurídica. Com um ecossistema completo de vales e um cartão multibenefícios com categorias como saúde, educação, mobilidade e saldo livre, a Raio alia tecnologia à conformidade legal, tudo com bandeira Visa, aceita em todo o Brasil. Baixe agora e proteja sua empresa contra erros que podem custar caro. Ivan Gonçalves é diretor estratégico da Qualitim. Ele tem formação em engenharia química, com especializações em gestão industrial e engenharia da produção. Com mais de 25 anos dedicados à gestão da qualidade, ele atua como auditor sênior em sistemas de gestão da qualidade, meio ambiente, antissuborno e compliance. Ele é autor de livros sobre qualidade e gestão e também ministra formações e treinamentos, contribuindo para a capacitação de profissionais na área. Sua experiência abrange empresas de diversos setores, tanto no Brasil quanto no exterior, sempre com foco na excelência e na melhoria contínua. Ivan Gonçalves, cara, que honra te receber por aqui. Detalhe, pela segunda vez. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a ADM novamente, cara. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês novamente e espero que o nosso conteúdo aí seja palatável, né? Falar em gestão da qualidade é algo ainda que traz um certo preconceito, ou tem um paradigma, ou uma falta de entendimento no mercado, e essa volta ao administradores.com para a gente falar sobre isso tem o intuito de trazer luz nesse tema. Então é um prazer estar de volta aqui com vocês. Muito bem. E até vou aqui deixar aqui a recomendação de um Café com ADM, cara, de 2017. 15 de setembro de 2017 foi a primeira vez que a gente conversou com o Ivan por aqui, no episódio número 50. Ivan, só para tu ter ideia do tempo que faz, a gente já está aqui em mais de 445 episódios do Café com ADM. Então, quase 400 semanas atrás a gente conversou por aqui. Eu tinha cabelo ainda. Olha só, muito bem. Ivan, legal. Bom, quem está ouvindo o nosso programa já teve contato aqui, como eu falei aqui na introdução, já deve ter tido contato com esse conceito, né, de gestão da qualidade. E é interessante que acredito até que pelo tema que vai estar no título do nosso podcast, né, a turma que naturalmente tem interesse pelo assunto vai cair aqui dentro, então já está um pouquinho familiarizado. Só que, né, gestão da qualidade a gente sabe que não é uma área estanque da gestão, é uma área que evolui continuamente, e aí eu queria que você atualizasse a gente aqui com um conceito de gestão da qualidade, como é que ela evoluiu desde a chegada, né, ao Brasil e como é que ela é praticada hoje. Legal, pergunta bem interessante, porque quando a gente está falando de qualidade, a gente muitas vezes confunde conceitos, né? Então, antes de falar de gestão da qualidade,
eu preciso diferenciar a qualidade nos seus três pilares principais. Garantia da qualidade, gestão da qualidade, controle de qualidade, o que é isso, né? Então, se a gente pensar numa organização, quando a gente está falando em controle de qualidade, esse conceito tem que nos remeter a laboratório, a produto, né? Eu tenho produtos que eu faço, que têm critérios de aprovação, então cabe ao controle de qualidade olhar esses produtos, confrontar com os critérios e dizer se esse produto está aprovado ou não. Garantia da qualidade está relacionada aos processos, né, que produzem esses produtos ou serviços. Então, a garantia da qualidade estabelece critérios de elaboração, critérios de produção, critérios de controle para a produção de um produto ou serviço. Então, o enfoque da garantia da qualidade é um controle sobre o processo. Gestão da qualidade, a tão falada gestão da qualidade, que tem todo o seu embasamento na norma ISO 9001, tem como enfoque a organização, o conjunto de processos que compõem uma organização. Então, a gestão da qualidade ela tem um forte viés organizacional, estratégico. E aí a gente vai ver ao longo da nossa discussão, com certeza, o papel dela, que é um papel de ferramenta organizacional, uma ferramenta para ajudar as empresas a melhorar os seus negócios. Falando em gestão da qualidade e em resposta à tua pergunta, ela está baseada numa norma específica chamada ISO 9001, que veio evoluindo ao longo aí dos anos no Brasil. Essa norma é interessante porque ela chegou no Brasil em 1987 a partir de uma norma inglesa, uma BS, British Standard 5750. Era uma norma inglesa que foi traduzida e essa tradução ela aconteceu entre 87 e 90 e a primeira versão nacional, a primeira versão publicada pela ABNT, a partir dessa tradução, aconteceu em 1990. Então, ela veio ao longo, desde 87, mas especialmente a partir de 90, essa norma que embasa a gestão da qualidade no Brasil, ela veio sofrendo alterações ou revisões. Então, nós tivemos a versão 90 e 94, que eram versões que tinham um enfoque operacional muito grande. Então, a gente olhava os processos, a execução das atividades, e aí vem todo aquele mito da padronização, do engessamento. As empresas precisavam fazer as atividades, as tarefas, os processos de maneira padronizada, segundo procedimentos. Então, as auditorias nessa época eram muito tensas. Eu peguei a partir da versão 94, então o auditor ficava acompanhando se você estava executando aquela atividade exatamente como estava descrito no procedimento e etc. Versão 2000 e 2008, que são versões posteriores, obviamente, à de 94, elas já ganharam um contexto um pouquinho mais gerencial. Então, as chefias, as supervisões, as pessoas, as lideranças, digamos assim, começaram a ter um papel mais relevante dentro desse sistema e a norma promovia muito a capacitação dessas pessoas e estimulava o controle desses processos um pouco além do que a padronização definia nas versões anteriores. 2008 e a atual versão 2015 subiram a régua. Então, o papel especialmente a versão 2015, o papel da alta direção ou da direção das empresas ganhou mais espaço. A norma exige mais a participação da alta direção, porque à medida que a norma foi evoluindo, ou, em outras palavras, à medida que o sistema de gestão da qualidade foi ganhando maturidade, a abordagem passou do operacional para o estratégico. Então, é isso que a gente teve ao longo desses anos, desde 1990 especificamente, né, na primeira versão tropicalizada da norma ISO 9001, e agora em 2026, né, então ainda num mercado muito especulativo, né, existem muitas hipóteses, era final de dezembro de 2025 desse ano, agora já é 2026, aí tá para surgir uma nova publicação aí
uma nova norma ISO 9001 aí, com algumas mudanças aí, não acredito que muito relevantes, mas algumas mudanças que trazem aí uma nova luz sobre a gestão da qualidade. Então, se a gente olhar de uma maneira macro, em síntese a tua primeira pergunta, a gestão da qualidade ela teve uma evolução bem significativa, porque ela passou de uma abordagem operacional para uma abordagem estratégica. E é isso que, no nosso entendimento, ajuda de fato as organizações, como uma ferramenta de gestão, orientando a alta direção para tomar ações mais consistentes, mais assertivas e com o objetivo, obviamente, de melhorar os resultados da empresa. Bom, eu já vou aqui me dirigir ao nosso público aqui, Ivan, porque eu falei no começo, vocês vão ter uma masterclass sobre gestão da qualidade. Então, já perceberam aqui que o Ivan realmente aqui é uma grande referência no Brasil sobre o assunto, e a gente vai sair aqui desse Café com ADM de hoje aqui dominando gestão da qualidade. Ivan, a gente tem vivido umas disrupções tecnológicas. Vou usar esse termo aqui porque disrupção é um termo muito apreciado aí no mundo dos negócios. E essas disrupções, elas têm acontecido, né, numa velocidade absurda. Isso tem impactado, enfim, a forma como a gente gerencia os negócios. Isso tem impactado a gestão como um todo. E eu queria saber de você o seguinte, né? Alguns empreendedores, né? Isso eu noto que existe essa objeção com relação à gestão da qualidade. Eles falam que a gestão da qualidade pode ser uma trava para a inovação, porque você tem uma série de normas, uma série de ISOs, protocolos, enfim, e que aí isso seria, né, poderia prejudicar o desenvolvimento ali, o surgimento da inovação. Como é que a gestão da qualidade, agora puxando aqui para esse tema da inovação, se relaciona com a inovação? E eu queria saber se essa objeção ela é justificada. Bom, eu poderia... vai ser, de uma certa maneira, uma repetição parcial daquilo que eu já comentei, porque se a gente olhar a norma ISO 9001, ela estabelece uma série de requisitos. Obviamente que alguns requisitos dizem o que a organização obrigatoriamente deve fazer. Então, em síntese, toda a regra traz essa sensação de controle, de restrição. Isso é óbvio, né? Qualquer tipo de elemento que estabeleça um controle, você tem restrições. Com as normas ISO, especialmente a 9001, falando de gestão da qualidade, não é diferente, porque se a gente pensar num dos fortes pilares dela, padronização, como eu comentei anteriormente, as versões iniciais da norma, 90, 94, elas tinham padronização que ainda ecoa, né, esse ônus ainda ecoa nos dias atuais, né, aquela preocupação excessiva de controle, de rigidez e etc., já foi muito mais forte, ela evoluiu, talvez a mentalidade das pessoas não evoluiu, mas a padronização, ela traz essa ordenação, ela traz essa padronização, essa equalização das atividades. E embora seja importante, eu não estou tirando a importância da padronização, mas ela está sendo diluída, essa padronização, essa importância, porque existem outras coisas muito mais relevantes do que um controle documental de como fazer uma atividade. Então, esse paradigma que se cria de que a ISO engessa, de que a ISO tira a criatividade, inovação, e agora com o advento da indústria 4.0, com a inteligência artificial, com toda essa tecnologia chegando, isso aí volta a ser um argumento daqueles que não entenderam essa evolução. Eu diria, não. O engessamento, o travamento de qualquer organização a partir da ISO 9001 é porque a própria organização não está sabendo aplicar de maneira ordenada, de maneira lógica, com uma metodologia, aquilo que a ISO 9001 traz. Então, vamos lembrar de novo, a gestão da qualidade é uma ferramenta organizacional, nada mais é do que uma ferramenta para orientar as pessoas, para orientar os gestores a melhorar os seus resultados. E ela tem esses vieses, ela tem um viés estratégico, ela tem um viés gerencial e ela tem um viés operacional. Em qualquer um dos casos, qualquer tipo de transformação, qualquer tipo de inovação que o mercado traga, pode
e deve ser inserido e deve ser, que promove a melhoria contínua, promove as mudanças, deve ser inserido no âmbito da organização, e a norma ISO 9001, ela não está aí para servir como obstáculo a essas mudanças. Obviamente que ela está ali para entender como aquela mudança, como aquela inovação pode ser internalizada. E como é que ela faz isso? Tem até um requisito específico que fala do planejamento de mudanças. Então, a ISO não é tão refratária à inovação quanto as pessoas dizem. Se assim fosse, ela não teria, inclusive, um requisito dizendo, poxa, quando vier uma mudança, o que eu faço? Ela, nessa última versão, ela colocou planejamento de mudanças. Qualquer tipo de mudança relacionada ao sistema de gestão da qualidade deve ser analisado, qual é o propósito dessa mudança, como isso pode ser feito, se requer recursos, se requer investimento, se fere a gestão ativa, né, a gestão atuante. Então, não há justificativa para aqueles que dizem que a ISO 9001 é um obstáculo à inovação e as mudanças, e aí a tecnologia que está chegando agora. Poxa, sensacional. Eu queria até aprofundar um pouquinho essa questão para saber, assim, especificamente, né, como essas tecnologias, novas tecnologias, essas tendências da indústria 4.0 e, sobretudo, a inteligência artificial, que não tem, acredito que não tem um episódio do Café com ADM que a gente não pincele esse tema por aqui. Aí eu queria saber como isso tem impactado a rotina da gestão da qualidade, né, porque isso é algo muito presente, como eu falei aqui, né, no mundo organizacional nos dias de hoje. E na gestão da qualidade, como isso tem sido aplicado? Vamos lá, esses dias nós estamos internamente aqui até discutindo isso, e um dos sócios aqui estava falando, olha, vamos imaginar um cenário aqui, nós estamos numa praia e prestes a ser alvo de um tsunami. Então, em que momento nós estamos? Nós estamos vendo a maré recolher. Uhum. Obviamente que a gente precisa ter o entendimento de que alguma coisa vai acontecer e o tamanho dessa coisa, ou dessa onda, ou desse tsunami, a gente só vai descobrir quando efetivamente ele aparecer. Mas nós precisamos estar preparados, né? Eu lembro também da época em que a gente começava, aí não sei se foi a década de 90, começava a usar o celular, né? Estava surgindo aqueles tijolos ainda, aí um ou outro usando, aí aqueles, poxa, que negócio estranho, será que vai pegar, será que não vai? Então não adianta a gente querer entrar em choque com a inteligência artificial. Ela é uma realidade, ela vai acontecer, o que a gente precisa é estar um pouco mais antenado para poder se antecipar, quando possível, a essas mudanças. E elas são verdadeiras, na nossa leitura, promotoras da melhoria contínua. Então, o que cabe a nós, que trabalhamos com gestão da qualidade, entender? Acolher essas transformações e eu diria, planejar como implementar isso de maneira adequada, obviamente, dentro da nossa capacidade. Então, IA, né, a inteligência artificial, eu leio como uma verdadeira droga para as organizações. Mas como qualquer droga, ela precisa ser prescrita e utilizada de maneira planejada, né? Com parcimônia. Você não pode pegar e receber uma droga, uma medicação e tomar a seu bel prazer. Eu acho que a gente precisa ter esse entendimento inicial. E como eu falei, é um movimento sem volta, precisa ser aplicado com restrições. Gestão da qualidade é uma ferramenta que pode orientar a empresa no sentido de definir como implementar essas regras. Quais os critérios para o uso dessa tecnologia que está chegando aí e que não tem volta, né? A gente tem acompanhado aí, já tem inserido alguns elementos de inteligência artificiais na nossa parte operacional para agilizar, para facilitar a abordagem do uso das nossas soluções junto aos nossos clientes, ainda acredito como a maioria das empresas, de uma maneira ainda embrionária, né, entendendo como isso pode ser aplicado da melhor maneira, mas é um caminho sem volta e cabe a gente entender o mais rápido possível e se preparar para aplicar isso da melhor maneira. E a gestão da qualidade vem nesse sentido, vem para ajudar a gente a fazer esse entendimento e essa ordenação.
Perfeito, Ivan. Cara, quais são os principais indicadores? Agora pegando assim, lógico, né? Isso varia de acordo para cada empresa, para o setor de cada organização. Mas eu queria saber assim, quais são os principais indicadores que uma empresa deve escolher e o que deve ser mensurado para que os KPIs, né? Que essa empresa, enfim, os KPIs que essa empresa escolher sejam bons insumos ali para melhoria contínua. Essa é a resposta mais fácil até agora, porque eu posso falar com bastante tranquilidade que depende. Uhum. Cada organização tem uma estrutura própria, né? Tem seus processos, tem os seus objetivos específicos a serem alcançados, etc. Então, não existe um remédio para todo tipo de doença, né? Uhum. Ou não existe um remédio que cure todo tipo, né, de doença. Então, não há um padrão, eu não consigo te dizer, e aqueles que falam vão falar de maneira leviana, você tem que ter esse tipo de indicador. Muitas vezes já fomos alvo dessa pergunta aqui na Qualitim, e eu digo assim, não se preocupe com quais indicadores, se preocupe em ter duas condutas salutares. A primeira conduta é você definir KPIs que mensurem as saídas de cada processo. E por que eu digo isso? Porque a norma ISO 9001 ela promove um conceito de abordagem por processo. Rapidamente falando, a saída de um processo é a entrada do processo subsequente. Então, existe uma interface entre os processos. E como numa cadeia produtiva, onde vários processos interagem, eu preciso ter sincronicidade, eu preciso ter qualidade ao longo de todo o meu processo, para que no final eu tenha um produto ou um serviço com qualidade, eu preciso estar mensurando os entregáveis ou as saídas de cada processo. Então é uma boa prática, a gente tem sugerido aí para as empresas que entram em contato com a Qualitim, para falar de consultoria e etc., que mensurem as saídas de cada processo. Se você assegurar que cada processo teu está entregando com qualidade, ao final você vai ter um produto ou um serviço com qualidade. A segunda boa conduta, né, ou a conduta salutar que a gente sugere, é que esses processos possam ser gerenciados. Que esses KPIs possam ser gerenciados. Porque não adianta eu ter 80 KPIs. Uma vez estive numa empresa, a diretora falou com o Lula, nós temos mais de 80 KPIs. Eu fiquei quieto, porque eu poderia perguntar para ela, quantos desses você faz efetivamente o tratamento ou o gerenciamento? Porque não adianta ter muito KPI, não adianta ter muito indicador que não te traga informação para você trabalhar em cima para melhorar. Então, cuidado, esses KPIs precisam ser gerenciados e quantidade não significa qualidade. Sensacional. Bom, eu queria ver agora contigo, assim, quais são como é que a gestão da qualidade ela se relaciona com os compromissos de governança de uma empresa, os compromissos de sustentabilidade, como é que a gestão consegue apoiar esses objetivos estratégicos dentro das organizações? Legal. Há indicativos de que isso seja trazido de uma maneira mais consistente com a próxima versão da norma ISO 9001, né? A versão aí prevista aí para 2026. Há indicativos. A gente não tem se posicionado ainda no mercado. Eu tenho acompanhado aí a mídia, tenho visto muitos colegas aí se posicionando, já antecipando mudanças, mas eu, sei lá, tenho uma certa... um certo cuidado aqui na Qualitim de não promover especulação. A gente tem essa preocupação, de fato, de trazer informações que sejam relevantes para ajudar o nosso cliente, para ajudar as organizações a melhorar os seus resultados, mas de maneira consignada. Não vamos aqui ficar vendendo indulgência. Né? O Lutero já fez isso e combateu a venda de indulgências, e eu acho que nós, de uma certa maneira, temos essa restrição. Mas, de fato, hoje, em resposta à tua pergunta, a ISO ainda não aborda de maneira consistente aí a parte aí de governança. Ela tem um namoro aí com a parte estratégica, principalmente no início dela, quando ela fala
da necessidade de que uma organização faça uma análise do seu contexto interno e externo, e a partir dessa análise do ambiente interno e externo, ou seja, a partir do seu entendimento em que meio que ela está atuando, e com base nas necessidades das partes interessadas, o que teu cliente quer, o que teu colaborador deseja, o que teu fornecedor deseja, o que o governo quer, enfim, o acionista espera. A partir desse conjunto de informações, ela estabeleça ações estratégicas que a levem à sua visão. Note, esse é o grande ponto de atenção, que ao longo dos últimos 20 anos a gente tem trabalhado muito nisso, e a gente percebe uma grande fragilidade que, infelizmente, pelo que está se aventando aí, a próxima versão da norma não vai contemplar isso, mas a importância do entendimento da identidade da organização. Quem eu sou e para onde eu quero ir. Em que meio eu estou, já está aparecendo um pouquinho nessa versão aí, né? O planejamento estratégico, ela nem usa esse termo, ela usa direcionamento estratégico, mas para onde eu quero ir? Então, essa importância da visão ainda não é levada a cabo, né, ou de maneira mais consistente, e foi o que a gente procurou trazer aí num livro chamado A Construção do SGQ, além da ISO 9001, que é um passo a passo de como construir um sistema de gestão com bastante consistência, e o capítulo primeiro desse livro aborda justamente isso, esse entendimento, a visão e etc. Então, para concluir a resposta, a norma ela não tem ainda uma consistência com a governança. Ela tem aí um contato, digamos assim, ainda que rudimentar, embrionário, com o planejamento estratégico, a partir de uma análise de ambiente interno e externo, a partir do entendimento das partes interessadas, mas não correlacionado a um horizonte de aonde a empresa quer chegar. E é isso que a gente tem defendido bastante aqui, e torcido, né, dentro do possível, para que a ISO 9001, nessa publicação próxima ou nas outras, traga com mais consistência, porque a partir daí, se eu sei para onde eu estou indo, aonde eu quero chegar, e se eu promovo com metodologia o engajamento das pessoas, eu tenho muito mais chance de conseguir os resultados que eu almejo. Que bacana, Ivan. Então, assim, isso demonstra também a importância de você ter um parceiro, né, como a Qualitim, na implantação, né, de um sistema de qualidade, porque você acaba indo além da norma, né? Então você traz pontos importantes que ainda são omissos e que são importantes para toda e qualquer organização ter no seu horizonte, né? Olha, eu sou suspeito para falar da Qualitim, mas muitas vezes eu sou até ponto de uma disrupção interna, porque muitas vezes tem cliente que pergunta: eu devo comprar o teu software? Em vez de eu ser leviano e falar, compre, vai te ajudar, eu preciso entender o que o meu cliente quer, eu preciso entender em que momento ele está. Eu posso comprar o teu carro, Ivan? Você sabe dirigir? Não sei. Então não é hora de comprar o carro. A gente precisa ter essa transparência, a gente precisa ser honesto, porque para nós é legal vender. Não estou depondo contra o comercial, contra marketing, contra a imagem, contra aquilo que a gente acredita, é crença. Mas eu não posso fazer uma venda em que ela não tenha um resultado duradouro para as organizações. Não faz sentido, né? Então, é caro vender, né? É caro construir uma venda. E é muito caro também se eu não tenho um cliente feliz, que tenha uma relação duradoura com a gente. Então, a gente preza muito por isso e a gente é muito transparente nesse sentido. Então, a Qualitim é uma das opções do mercado? É. É a melhor opção do mercado? É. Mas eu não posso botar uma faca no pescoço do sujeito e dizer assim, compre a Qualitim, etc., porque existe um valor por trás daquilo que a gente entrega, e muitas vezes o nosso preço não é o mais barato, e não é para ser mesmo. Se a gente entrega valor, não faz sentido a gente que lida com qualidade oferecer um produto com alta qualidade, com alto valor, por um baixo preço. São incompatíveis. Preço e qualidade são incompatíveis e indiretamente proporcionais. É assim, foi assim, e sempre será assim.
Muito bom. E já que a gente está falando aqui de Qualitim agora, eu queria saber, eu falei aqui na introdução, mas eu queria que você explicasse mais para a gente aqui esse hub de qualidade que vocês trouxeram aqui para o Brasil. Eu queria que você comentasse, né, a história, né, como é que surgiu, tudo mais, e qual que é o papel que vocês têm desempenhado na disseminação de conteúdos e práticas de gestão da qualidade. A história do Hub é uma história de 18 anos aí, né? Tá fazendo aí a maioridade, mas só debutou aí o ano passado porque, à medida que o tempo foi passando, a gente foi amadurecendo conceitos, foi amadurecendo estrutura, foi amadurecendo maneira de mostrar para as pessoas um conjunto de serviços que a gente tem embarcado dentro da Qualitim, que a gente tem muita experiência. E aqueles que conhecem a Qualitim sabem da nossa credibilidade, da nossa preocupação nisso. E o Hub da Qualidade, ele se tornou aí pioneiro, porque não tem nenhuma... Quando pergunta, a Qualitim tem concorrente? Enquanto Hub da Qualidade, ela não tem nenhum concorrente, porque não tem nenhuma empresa hoje em gestão da qualidade no Brasil. Eu não fiz essa análise no mundo, para não ser liviano, não vou afirmar isso, mas no Brasil não tem nenhuma empresa que tenha tanta consistência, tanta credibilidade num conjunto de soluções embarcadas que nós temos. Então, nós temos aí os softwares, que já ajudam há 16 para 17 anos aí as empresas a simplificar a operação, a controlar dados e etc. Extremamente importante. Nós temos aí o Academy, que é outro pilar, né? Na verdade, é toda uma academia de conhecimento e que está por trás de uma das nossas crenças de que um sistema de gestão da qualidade ele perdura quando as pessoas têm conhecimento sobre os benefícios, sobre a aplicação e etc. Então, nós precisamos capacitar as pessoas. Sem capacitação não há engajamento, sem engajamento não há gestão da qualidade continuada de maneira consistente. Tem o consulting, que é uma parte muito técnica. Eu diria que é um dos serviços mais técnicos que a gente tem, que tem todo um acompanhamento de um conjunto de profissionais treinados por mim, acompanhados por mim. Eu estou nos bastidores, eu não estou na operação, mas eu estou validando toda a operação das consultorias que a gente faz aí, sejam uma consultoria mais extensa, ou seja, uma consultoria mais rápida, num determinado pedaço. Por exemplo, eu quero implantar padronização na minha empresa, então eu tenho uma consultoria modular, eu vou implantar padronização, etc. E nós temos o auditing, que é o outro pilar que fala sobre auditorias. Então a gente tem competência técnica de fazer uma leitura técnica normativa com bastante profundidade, com bastante assertividade, para orientar aquelas organizações que estão com um sistema de gestão da qualidade implementado e que querem corrigir seus problemas, ou aquelas que estão se preparando para uma auditoria de certificação e querem saber o que precisam consertar ou corrigir, melhor dizendo, antes de uma auditoria oficial. Então, a gente está muito feliz aí com todo esse conjunto aí, tem trazido muitos desafios, né, porque a gente precisa entender a realidade das empresas, a gente precisa entender o que o nosso cliente quer, e a gente tem certeza que está contribuindo, que é a maior crença nossa, né, contribuindo aí para essas organizações, alinhados à nossa visão de que queremos ser uma marca reconhecida no segmento em que a gente atua. Mas já é uma marca que é uma referência, né? Sinônimo de gestão da qualidade, cara, com certeza. E aí eu ia te perguntar agora justamente sobre, você falou, né, sobre a realidade das empresas, a realidade das empresas, aquelas que estão em estágio inicial, né? Inicialmente eles têm uma preocupação, lógico, toda empresa inicial tem essa preocupação, gerar faturamento, né, começar a lucrar, e depois disso, depois que já tiver ali tracionando, criar novos produtos, novos negócios, novas frentes. Né? Agora sim, essas empresas, quando elas começam a crescer, vem essas dores do crescimento, quando elas não têm uma prática de gestão da qualidade, começa a ficar um processo meio que complexo, né? Esse crescimento sem ter esse preparo, essa ordenação para poder crescer. Como é que as soluções que vocês na Qualitim oferecem, né, podem ajudar essas empresas a implementarem, né, os indicadores, as práticas de qualidade, e principalmente essas empresas que nunca tiveram, inclusive, uma cultura voltada para a gestão da qualidade?
Nós temos aqui, desde o início, um forte viés de simplificação das coisas, né? O mercado está repleto aí de metodologias, muitas das quais por falta de entendimento, e aí volta, né, o conceito do entendimento, da nossa preocupação em mostrar como aplicar de maneira correta. Muitas vezes a própria organização mergulha nessas metodologias e torna um inferno verdadeiro, né, a sua gestão. Essas empresas que estão começando, a gente entende as dores, porque um dia também nós começamos, e quando nós éramos pequenos, nós também não tínhamos assim, essa visão de que precisávamos continuar investindo, mesmo não tendo o resultado econômico, mas investir o tempo inteiro, seja em ferramentas, seja em conhecimento, etc., para que os resultados aparecessem de uma maneira consistente. Então, fazendo uma analogia, enquanto você está pescando, você não pode tirar o olho do gato. Em outras palavras, enquanto você está trabalhando, você não pode deixar de estar investindo em ferramentas que ajudem você a acelerar os seus resultados. Então, o que a Qualitim faz em essência? Nós ajudamos o pescador a pegar peixes mais rápidos, sem aumentar a complexidade do equipamento de pesca do sujeito. Como é que a gente faz isso? 3 pontos importantes: metodologia, tecnologia e capacitação. Então, metodologia, o que a gente faz? A gente orienta as empresas a operarem sem tanta complexidade, sem tanta burocracia, a partir de uma norma ou de um conjunto de princípios e conceitos chamado ISO 9001. Tecnologia, bom, dentro das linguagens de programação, e eu sou leigo em programação, mas dentro das linguagens de programação mais modernas que existem, com toda a preocupação com LGPD, com criptografia e etc., a gente aplica essa metodologia nas nossas soluções para que as empresas possam controlar melhor o documento, controlar melhor indicadores, tratar melhor reclamações, controlar fornecedores e assim por diante. E, por fim, capacitação. Voltamos a uma crença nossa fortemente enraizada aqui de que um engajamento das pessoas só acontece quando elas conhecem os conceitos, conhecem os princípios da gestão da qualidade. Então, a gente ajuda a desenvolver esses profissionais, a orientar esses profissionais para que eles olhem a gestão da qualidade de uma maneira mais leve, de uma maneira mais atenuada, e não tenham, como a gente viu na tua pergunta anterior ali, a percepção de que sistema de gestão engessa, sistema de gestão da qualidade não funciona, não traz resultado, e a gente sabe que na prática traz resultado, contribui, desde que as pessoas que participam do sistema de gestão da qualidade estejam engajadas. E esse engajamento, né? Como é que, para a gente ter um engajamento efetivo, né, de todas as pessoas, né, dentro da organização e, sobretudo, as lideranças, né? Eu notei que no começo você falou que, no princípio, né, a norma ela não contemplava o nível estratégico. E isso é extremamente importante. Não tem como você querer implantar toda uma cultura de qualidade dentro da empresa se o próprio topo ali daquela organização não está comprometido ou não compartilha, né, enfim, dessa visão e dessa cultura, né, de gestão da qualidade. Então eu queria saber assim, qual que é a estratégia para engajar todos, né, independente do nível organizacional. Olha só, que eu poderia fazer um desafio aos nossos ouvintes aí. Perguntar para a maioria dos ouvintes, que provavelmente deve ter presidente, diretor de empresa aí, qual é a visão da sua empresa. E eu não ficaria surpreso se alguns desses profissionais falassem, poxa, a minha empresa não tem uma visão claramente definida, claramente estabelecida. E aí eu partiria para a segunda pergunta. Poxa, se você não tem uma visão, se você não sabe aonde quer chegar, se você não sabe como você deseja que a sua empresa seja vista, todas as tuas estratégias, todas as tuas ações, elas estão sem um balizador, sem um direcionador. Então, eu diria que o engajamento, ele pressupõe, primeiro, um entendimento de quem eu sou. Volto lá ao capítulo 1º do livro, né? A identidade organizacional, em que contexto eu trabalho, qual é o meu segmento, qual é o meu meio,
Quem são as pessoas? O que o meu cliente quer? Então, eu preciso entender quem eu sou e o que o mercado que me envolve deseja. Segundo, o que eu quero ser? Né? Como eu quero ser visto? Aonde eu quero chegar? Terceiro ponto é trazer as pessoas que vão me construir, me ajudar a construir esse caminho, essa caminhada até a minha visão. Eu preciso trazer elas para esse meio, eu preciso trazer elas para esse entendimento. Então, o engajamento, ele pressupõe um conhecimento básico da visão da empresa. Se eu não sei para onde eu estou indo, né, qualquer lugar serve, né? Se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer lugar serve, né? Então, o engajamento, ele pressupõe conhecimento, e você não vai embarcar num projeto, você não vai investir num projeto se você não sabe qual é o resultado que você espera desse projeto, quais são os entregáveis. Então, aqui na Qualitim, a gente tem esse valor que eu diria que é inquebrantável, uma crença de que a gestão da qualidade, ela traz resultado tangível para qualquer organização. Estavam conversando essa semana aqui, né? Nós temos produtos, nós temos condições de ajudar o sujeito que abriu uma mercearia que está vendendo um pastelzinho de carne? Temos, obviamente, dentro da realidade dele, dentro do momento dele, dentro do entendimento dele, mas nós temos treinamentos, inclusive gratuitos, dentro do nosso Academy, com princípios de gestão, para dizer para ele o que é qualidade, o que ele precisa entregar, por que é importante entregar um pastelzinho de carne com qualidade. Quer dizer, parece coisa óbvia, mas muitas vezes esses gestores, né, esses novos empreendedores não têm esses conhecimentos elementares, e é isso que a gente traz. Então, de novo, a gente consegue engajamento com conhecimento, alinhando metodologia, como eu falei antes, e tecnologia. Então, a grosso modo, metodologia, tecnologia e capacitação. E aí, meu amigo, nesse sentido, eu não vou ser nada humilde, não. Nós, da Qualitim, nós não somos bons. Nós somos excelentes nesse sentido. Fantástico. Ivan, cara, eu achei interessante aqui que você falou que a gestão da qualidade, ela traz resultados tangíveis, né? E aí fiquei curioso aqui para saber, bom, vamos supor uma empresa que nunca implantou um sistema de gestão da qualidade e tal, e ela desperta, diz, pô, temos que fazer isso aqui dentro da nossa organização, tal. Em quanto tempo uma empresa, ela consegue ver resultados, esses resultados tangíveis, né, que você falou, sei lá, uma melhor entrega de serviços, melhores produtos, o melhor atendimento ao cliente, enfim, tudo isso, né, passa pela gestão da qualidade, né? E a questão até mesmo da melhor reputação da empresa, né? A reputação é o que vai fazer que você aumente sua clientela, que você aumente o LTV da sua clientela também. Então, eu gostei que você trouxe aqui um exemplo, né, o exemplo da padaria, tal, tudo mais, e como isso é presente em toda e qualquer organização, né? A necessidade de você ter um padrão de qualidade dentro da sua empresa. Você não pode, por exemplo, ter um restaurante e a cada experiência que o cliente vai ter no seu restaurante, ele tem uma experiência diferente, né? O prato que ele gostou da primeira vez, da segunda, vir preparado de uma forma diferente, enfim. Né? Então, isso é essencial para toda e qualquer organização, independente do seu porte. E aí eu queria saber em quanto tempo a gente consegue já visualizar assim, esses resultados, né, tangíveis. Olha só, você tocou em 2 pontos que eu quero aproveitar de gancho. Você falou na parte da imagem, a parte reputacional. Essa é a nossa principal preocupação aqui. Obviamente que a gente quer entregar com qualidade, com excelência, temos conhecimento embarcado para isso, etc., mas uma preocupação grande é fazer isso de maneira excelente, porque eu acho que reputação, né, não tem preço, é um intangível que tem muito valor para a gente tem essa preocupação. Você não vai ver vídeo da Qualitim com brincadeirinha. A gestão da qualidade é uma coisa muito séria, é um investimento, né, embora muitos vejam como custo, mas é um investimento que traz resultados tangíveis. E aí eu entro num outro diferencial da Qualitim. O mercado, o que o mercado diz normalmente? Você começa a implantar a gestão da qualidade, com 6 meses você já começa a ter resultado. Então, durante uma implementação de um sistema de gestão da qualidade, que tem aí um prazo médio, né, digamos, de 1 ano, em torno de, alguns falam que com 6 meses você já começa a ter algum resultado. Outros falam que
com a certificação você tem o teu resultado, que é uma grande mentira, porque não é a certificação que vai te trazer o resultado. É a operação do teu sistema, é a manutenção do teu sistema que vai te trazer o resultado. Então, aqui na Qualitin a gente defende, e aí a defesa não é axiologia, a gente não trabalha com axiologia aqui, a gente trabalha com mais de 20 anos de experiência. Esses resultados acontecem no decorrer da vida do sistema de gestão da qualidade. Então, à medida que os profissionais vão recebendo conhecimento, vão trabalhando com ferramentas que ajudam eles a acelerar, a tomar decisões mais rápidas, mais assertivas, à medida que eles vão amadurecendo esses conceitos e aplicando, o sistema de gestão da qualidade, a operação, ela vai ficando mais madura. Então, a antecipação aos problemas começa a acontecer. E aí, você começa a trabalhar no preventivo, em vez de no corretivo. E aí, você começa a ter processos mais ajustados, você começa a ter menos desperdício, você começa a ter menos reclamação de cliente, produtos com mais qualidade, e tudo isso, no final, lá, culmina com a satisfação do cliente, das partes interessadas, porque não adianta eu ter só o meu cliente satisfeito e o meu acionista insatisfeito. Não adianta eu ter cliente satisfeito, acionista satisfeito e o meu colaborador desmotivado. Não adianta eu ter o fornecedor sem uma relação de fidelidade que interaja, que contribua com o meu crescimento. Não adianta eu ter um governo sem receber os impostos, sem ter a legislação tá sendo atendida. Então, quando a gente fala em gestão da qualidade e satisfação do cliente, que é a expressão que a norma usa hoje, vai muito além disso. Eu preciso criar um sistema que me gere resultados, e aí volto a falar, esses resultados acontecem à medida que o sistema de gestão da qualidade vai amadurecendo, à medida que as pessoas vão entendendo isso. Por isso que aqui na Qualitin, quando a gente está negociando, né, uma proposta, fala, pois mas aqui tem concorrente teu que faz mais rápido, tem concorrente teu que diz que entrega o resultado mais rápido. O grande segredo da gestão da qualidade com sucesso, de um sistema de gestão da qualidade consistente que traga resultados, não está na construção, está no pós. E é isso que a gente tem visto, tem defendido, tem aplicado e tem trazido resultados para essas empresas. Então, vamos acreditar na construção a partir do desenvolvimento e da maturidade, que começa logo no primeiro dia de implantação. Você começa a receber conceito, começa a entender e etc. E à medida que você vai aplicando, o sistema vai amadurecendo e vai te trazendo essa melhoria, né? Essas oportunidades de melhoria em todos os sentidos. E, obviamente, à medida que você vai implementando, isso vai te trazendo resultados melhores que culminam com a satisfação do cliente e das demais partes interessadas. Muito bem. Ô Ivan, pra gente terminar aqui a nossa Masterclass, aqui não é nem uma entrevista, cara, isso aqui é uma aula que o Ivan tá dando aqui pra gente e, como eu falei aqui no começo, você vai sair daqui sabendo o que é gestão da qualidade, você vai sair daqui realmente com a percepção do quão importante é este assunto, né, esse tema e essa ferramenta para a sua empresa, para a sua organização. E aí eu queria terminar aqui o nosso bate-papo aqui, Ivan, te perguntando se tem algum case, né, de implementação de gestão da qualidade que te impressionou, né, enfim, com os resultados, com a aplicação, com a mudança que isso trouxe para alguma organização, enfim, né, que seja o exemplo aí desse case. Eu diria que nos meus 25 anos aí trabalhando em gestão da qualidade, teve, obviamente, vários, mas tem um que eu considero um verdadeiro divisor, até porque o meu acompanhamento técnico nessa empresa aconteceu durante alguns anos em função dos resultados. Então, é uma empresa, ainda, hoje ela está sediada em Vinhedo, mas na época ela tinha uma unidade aqui em Palhoça, perto de Florianópolis, uma empresa terceirizada de cosméticos, que quando eu cheguei, eu recebi a primeira pergunta do diretor, que me procurou para implantar a ISO 9001, e ele me perguntou, o que eu ganho com a ISO 9001? O que eu ganho com a gestão da qualidade?
E naquela altura a leitura dele era: eu preciso ter um certificado porque o meu cliente quer. E eu falei assim: nós não vamos nos preocupar com o teu cliente nesse momento. Nós vamos nos preocupar com a tua empresa. Então nós vamos implementar uma metodologia reconhecida mundialmente, consolidada, fundamentada nas melhores empresas. Nós vamos implementar uma metodologia de trabalho aqui com regras estabelecidas para melhorar os teus processos. Como consequência, você vai chamar a atenção dos teus clientes aí, e eles não vão precisar mais pedir para você ter a ISO 9001. Você vai ter a ISO 9001 porque você resolveu melhorar. Então, nós primeiro mudamos essa leitura de que a ISO 9001 era um papel na parede porque o meu cliente quer, porque o meu concorrente está usando e etc. Não, é porque eu quero melhorar, eu quero alcançar os meus resultados. E aí, só para concluir, eu falei assim: você vai ganhar credibilidade, primeiro. E essa empresa, ela comecei o trabalho lá em 2006. Essa empresa, na época, ela envasava mel. Era uma empresa de cosmético, tinha alguns lotes, alguns clientes esporádicos, mas ela envasava, inclusive, mel. E eu falei assim: hoje você invasa pequenos lotes de mel. Você ainda vai fornecer para os grandes players de cosmético no país. E hoje, é uma empresa consolidada, multinormas, né? Começamos com a 9.000, fomos para 14, fomos para 37.001, gestão anti-suborno, 37.301, gestão de compliance. Enfim, a empresa ganhou, percebeu o valor nisso, investiu nisso, e hoje ela tem clientes como Avon, Boticário e outros grandes players de cosmético. Então, uma empresa que não era conhecida, uma empresa que não tinha credibilidade, a partir da implementação de uma metodologia chamada Sistema de Gestão da Qualidade, baseada numa norma ISO 9001, ela evoluiu e ganhou mercado e se tornou a maior terceirista de cosmético do país. Então, um belíssimo exemplo aí de como uma metodologia, quando bem aplicada, quando baseada em valores, né, não é para, eu quero ganhar mercado, você vai ganhar mercado, mas como consequência. Vamos melhorar os teus processos, vamos melhorar o nível de entendimento das tuas pessoas, vamos usar uma metodologia, vamos usar a ferramenta que te agilize a tomada de decisão, você vai ter os teus resultados. E foi isso que aconteceu com essa empresa aí. Olha só, sensacional. Cara, gostei demais de conhecer esse case e mais ainda de receber aqui você pela segunda vez aqui, Ivan, trazendo um tema tão importante para toda e qualquer empresa, né? Como eu falei anteriormente, enfatizo aqui novamente, né? Como esse tema é fundamental para toda e qualquer empresa. Esse exemplo aqui que você deixou aqui como, né, esse case real, achei sensacional, né? Ilustra perfeitamente, né, o que pode acontecer quando você melhora, né, os processos da sua empresa implantando a norma ISO 9001. Enfim, e sem essa preocupação de ser meramente pelo marketing, né, de estampar isso na sua parede, né? Cara, sensacional, Ivan. Curti demais aqui o nosso Café com ADM de hoje. E queria te agradecer aqui pela presença e deixar aqui também agora para a turma conhecer mais sobre a Qualitim, que você passasse aqui redes sociais, site, né, o que a turma tem que fazer para conhecer mais sobre vocês e mais sobre esse tema, né, que vocês são a principal referência aí no Brasil sobre o assunto. Bom, nós temos diferentes links aí, pode acessar o site, pode procurar aí qualitim.com, qualitim.com.br, nós estamos aí também no LinkedIn, no Instagram, enfim, todas as mídias aí, e aí entrar em contato com a nossa equipe. A gente está aí à disposição para poder trazer conhecimento, para poder compartilhar experiência e literatura. Então, temos livros aí também publicados aí que ajudam a dar um norte aí para aqueles gestores que querem ter mais contato, um maior entendimento dessa metodologia, e melhorar os resultados. Enfim, um mundo tão dinâmico aí quanto a gente tem hoje, a gente precisa de alternativas para potencializar os resultados, e a gente tem essa capacidade embarcada aqui na Qualitim, profissionais, sem dúvida nenhuma, com bastante conhecimento, com bastante experiência, que podem ajudar quem nos procurar. Muito bem, olha só, turma,
Então acesse aí os sites da Qualitim, né? Qualitim.com, qualitim.com.br. Procure pela Qualitim aí nas redes sociais, Instagram e tudo mais. Vale muito a pena. E, cara, esse episódio de hoje aqui, Ivan, fazer aqui uma constatação. Ele poderia ser cobrado, né? Mas é 0,800 aí pra turma essa aula que você deu aqui, esse curso, né, de gestão da qualidade. Então, mais uma vez, muito obrigado, Ivan, pelo conteúdo, né, por compartilhar tanto conhecimento e experiências, né, sobre esse tema que é fundamental para toda e qualquer empresa. Obrigado mesmo, viu? Obrigado a vocês. Valeu, galera! O que você achou deste Café com ADM de hoje? Olha só, turbinado de cafeína aqui com o Ivan Gonçalves da Qualitim. Cara, eu aprendi demais e tô cada vez mais fã aqui da Qualitim, já era fã, enfim, e receber aqui o Ivan pela segunda vez aí foi... Cara, a terceira a gente já pede aí como é que é? A musiquinha no Fantástico aí, Ivan. Mas é um tema que vamos fazer outra vez, porque esse tema evolui muito, né? E com certeza daqui a um tempo a gente vai repetir a dose aqui no Café com ADM. Então eu queria que você deixasse aqui os seus comentários. O que você achou? O que mais chamou a atenção neste episódio de hoje? Se você já implanta, se você já tem, né, essa cultura de gestão da qualidade na sua empresa, e quais são os próximos passos que você vai tomar depois deste Café com ADM de hoje? Deixa aqui nos comentários, vou adorar conhecer, vou responder todos os comentários. E galera, semana que vem a gente volta com mais cafeína. Cadê o meu cafezinho? Já acabou aqui, mas semana que vem tem mais. Tá certo? Então até a próxima semana em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!